Bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã, sou de Israel, nasci aqui no Brasil e a minha linhagem e a minha tribo de Israel é da tribo de Dan e sou da linhagem de Dan. E nosso Salvador, nosso Cristo, ele veio da linhagem e da tribo de Judá. Por isso que está escrito que o leão da tribo de Judá é Cristo, porque ele veio, ele foi e é o primogênito da linhagem de Judá. Foi por isso que o patriarca Jacó deu a benção a Judá. Judá é leãozinho da presa subir-te, filho meu, mostrando que a bênção Judá é leãozinho, mostra que Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque a frase leãozinho em Gênesis capítulo 49, verso 9, que Judá é leãozinho, Jacó não estava dizendo a Judá, estava dizendo a Cristo, dizendo, olha, Cristo vem na linhagem de Judá, é por isso que Judá é leão. E eu quero apresentar nesta manhã para todos nós, e também teve outra tribo, recebeu a bênção de leão. Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22, Moisés dando a bênção para as tribos de Israel. Então disse para a tribo de Dan: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A mesma bênção que Judá recebeu de leão, também Dan recebeu de leão, mostrando Cristo também na linhagem de Dan. Somente duas tribos recebeu a bênção messiânica: Judá e Dan. Somente nas terras de Judá e nas terras de Dan tinha leão. Somente dois homens mencionados na Bíblia matou leão com suas mãos. Foi Davi e Sansão. Davi da linhagem de Judá e Sansão da linhagem de Dan. Mas Davi não foi o leão. Mas Sansão não foi o leão. Os dois foram símbolo do verdadeiro leão, que é Cristo. Em Judá, Cristo encarnou. Em Dan, Cristo incorporou. Em Judá, Cristo encarnou para ser o sacrifício para a humanidade dos pecados. E em Dan, Cristo incorporou para batalhar contra a besta, a sua imagem, e revelar ao mundo o que é o sinal da besta. No dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou no meu corpo para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. É uma batalha
É a batalha contra a besta e contra a imagem da besta, e para revelar ao mundo qual é o sinal da besta. Então, estou aqui nesta manhã do dia 29 de setembro de 2025, nesta manhã, para mais uma batalha contra a besta e contra o falso profeta, e revelar ao mundo qual é o sinal da besta. Quem é a besta? Quem é a besta de Apocalipse capítulo 13? Que fez guerra aos santos por 42 meses. De 42 meses, somando um mês cada dia, cada mês tendo 30 dias, 42 vezes 30 dá 1.260 dias, que um dia em profecia é como um ano, dá 1.260 anos. Qual foi o império religioso que dominou 1.260 anos do passado? Tentando mudar a lei de Deus, como está escrito em Daniel 7, verso 25, que diz ali sobre a relação chifre pequeno: cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, que são os 1.260 dias, que somando 1.260 anos, está escrito, os 42 meses, Apocalipse 13, é o mesmo tempo, 2 tempos, metade de um tempo, de Daniel 7, verso 25. Qual foi o império religioso que matou mais de 100 milhões de pessoas na Idade Média? Não podia falar dessa religião na Idade Média. Se a pessoa falasse que era errada a doutrina dessa religião, a pessoa era levado para a fogueira e condenado a uma penalidade de morte, acusados de hereges. Vocês sabem quem foi, porque vocês estudaram, vocês que estudaram, mesmo sem estudar religião, mesmo sem estudar a Bíblia, vocês sabem, porque também ensina. Esse mesmo fato histórico ensina nas escolas públicas também. Vocês sabem, vocês conhecem quem foi esse império? Foi o Império Papal, o Império Católico, a Igreja Católica, a igreja mais assassina do mundo. Matou mais de 100 milhões de protestantes. Na Idade Média, os meus irmãos eram torturados, porque os meus irmãos pregavam contra as heresias da Igreja Católica. Então meus irmãos eram levados para a fogueira. Então a besta do ano 538, o sistema católico, até o ano de 1798, matou mais de 100 milhões dos meus irmãos, acusando os meus irmãos de hereges, acusando os meus irmãos de hereges. Mais de 100 milhões
de pessoas foram mortos pela diabólica inquisição da Igreja Católica. A besta de Apocalipse, capítulo 13. Ela tem 7 cabeças, o que representa o líder da Igreja Católica. Tem 7 cabeças. Ele mora numa cidade de 7 colinas. É a 7 cabeças. O Vaticano é a cidade das 7 colinas. É a 7 cabeças da besta. E o que representa Apocalipse capítulo 13, que blasfema dos que habitam no céu? É a missa de cada domingo. Eles querem ali estar representando o santuário. E nós sabemos que o santuário só existe no céu. O da terra terminou com a nação judaica. E continua o serviço do santuário no céu, com Cristo e com aqueles a quem Ele levou na sua ressurreição. Mas a Igreja Católica blasfema dos que habitam na terra, todos os domingos, fazendo as missas, dizendo que é um serviço do santuário. O profeta João, ele viu a besta recebendo uma ferida de morte. Foi quando o general Bonaparte da França, no ano 1798, pegou o líder da Igreja Católica e o prendeu. E ali terminou a sua supremacia, no ano 1798. Mas o profeta João viu a sua chaga mortal sendo curada, e toda a terra se maravilhando após a besta. Agora, 2025, toda a terra está se maravilhando após o líder da Igreja Católica. As igrejas protestantes acham que o catolicismo, acham que o Vaticano se arrependeu do assassinato que eles fizeram na Idade Média e que agora mudou. Agora o catolicismo, o líder da Igreja Católica mudou. Não. O fato que o catolicismo e todas as igrejas estão unidas com ela, não é um fato que ela mudou. Não foi ela que mudou. A profetisa Ellen G. White falou essa profecia, a qual está se cumprindo hoje em 2025. Quem mudou? Ela disse, quem vai mudar? É o protestantes. Foi as igrejas protestantes que mudaram e fizeram concessão, se uniram com o catolicismo. Não foi o catolicismo que se arrependeu, não. Foi as igrejas protestantes que se tornaram moradas de demônios, se uniram com o espiritismo, se uniram com o catolicismo e ficaram um só povo. Como o profeta João ele viu nos últimos dias. Ele não viu só a Igreja Católica dominando os reis da terra, não. Que os reis da terra representam o Estado. Ele viu 3 espíritos imundos indo aos reis da terra. Ele viu o dragão, o qual o dragão é o espiritismo. Toda a religião espírita, desde a macumba até a igreja espírita moderna, que diz que aceitou a Cristo, é dragão, é espiritismo, é do diabo. Então o profeta João viu o dragão, viu a besta, como eu já expliquei para vocês, é o líder da Igreja Católica, a besta. O catolicismo é a besta. E ele viu também o falso profeta,
O falso profeta é hoje as igrejas unidas com o espiritismo, com o catolicismo, promovendo com os estados, com os reis da terra, promovendo o quê? Promovendo a perseguição, mas com o nome de quê? Liberdade religiosa. Igual na Idade Média. O que é que levou os meus irmãos na Idade Média à fogueira? Sabe o que foi? Eu já falei aqui. Não podia falar da Igreja Católica. Não podia pregar contra a doutrina da Igreja Católica. Agora, o que é que os três espíritos imundos, dragão, besta, falso profeta, está unida com os reis da terra, que é o Estado, que é o Ministério Público Federal. Fizeram as leis no Poder Civil. E o que eles fizeram? Começando com o quê? Olha, não pode falar da doutrina errada do outro. Respeite a religião do outro, porque é crime de intolerância religiosa. A penalidade é de 80 mil reais, de multa até 900 mil reais. E detenção de 3 anos a 5 anos de cadeia. Não pode falar da religião do outro. Se une, abraça o satanismo, abraça o bruxaria, abraça todas as religiões e não fale que é errado. Ensina para os vossos filhos a diversidade religiosa, ensina. É isso que eles estão enganando. Então eles usam até a Bíblia, mentindo, dizendo que Jesus se unia com o paganismo. Mentira! Mentira! Jesus nunca se uniu com o paganismo. Jesus pregava contra as religiões. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus. Então as igrejas, meus amigos e minhas amigas, elas estão ensinando vocês a se unir com o espiritismo, a se unir com o catolicismo, a se unir com o satanismo. Se todo mundo junto, em feixes, em moinhos, para a queima dos grandes fogos dos últimos dias, para receber a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Quem fez isso? Como aconteceu isso? A igreja se unindo com o espiritismo? Mas como eu vi, o pastor Jimmy, da igreja adventista do 7º dia, convidando, ensinando a sua membresia. Vocês convidam o bruxo para contar a sua história de bruxaria no púlpito da igreja. Misericórdia. Efraim, o que é que eu tenho com ídolos, Efraim? O que é que eu tenho com ídolos? Sai do meio deles. Não toqueis nada imundo. Separai-vos do meio deles, e eu vos receberei. Assim diz o Senhor. Que passaria a luz com as trevas.
onde nós encontramos nas escrituras sagradas, para nós promover a liberdade religiosa, nós temos que andar de mão dada com o espiritismo, de mão dada com a igreja mais assassina do mundo, para promover liberdade religiosa. Fomos traídos pela nossa própria igreja, a Adventista do Sétimo Dia. Nós fomos traídos. Como foi essa traição? A profetisa Elijah White falou: não faz concessão com o homem do pecado. E o homem do pecado, ele convocou no Concílio Vaticano II todas as religiões. E a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia também foi para esse Concílio Vaticano II, no ano 1965, levando de presente a besta 2 medalhas de ouro. E ela recebeu do Concílio Vaticano II o documento que o Concílio Vaticano II fez e assinou, o documento chamado Dignidade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. Documento sobre direitos humanos. Nome bonito, mas esse nome bonito, direitos humanos, que nós seremos levados nesses últimos dias. Igual nossos irmãos foram levados no tempo da Idade Média para ser presos, para ser mortos. É por causa desse documento do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu esses documentos. E com esse documento que trata-se da falsa liberdade religiosa, ela assentou na ONU no ano 2003. Até agora, em julho, ou foi junho de 2025, houve uma conferência geral da Igreja Adventista, da Associação Geral, uma conferência. E quem estava até então, até 2025, era o pastor Ganoni Diop. Agora mudou, que está lá na ONU, ao mando da Igreja Adventista e ao mando da Igreja Católica, com o documento de Dignidade Humana, que trata da falsa liberdade religiosa. Agora é o pastor Nelo. E o que aconteceu desde 2003? A Igreja Adventista na ONU, ela mudou o mundo. Como? Colocando as leis do poder civil de todos os países, leis de perseguição, mas dizendo o quê? Que é lei de liberdade religiosa. Então você está vendo na TV aberta e na internet: liberdade religiosa, respeite a diferença. E lá ele diz: olha, tolerância religiosa é crime. Ou seja, você não pode mais pregar, dizer que orixás é do diabo. Não pode. Porque é crime de intolerância religiosa. Você não pode mais pregar que o líder da Igreja Católica é a besta. Porque é crime de intolerância religiosa. Você não pode mais pregar que o domingo é o sinal da besta, porque os católicos guardam o domingo, porque os pentecostais guardam o domingo. E você pregando que o domingo é o sinal da besta, você está com intolerância religiosa contra os católicos, contra os pentecostais. Então está proibido a membresia adventista pela própria Igreja Adventista, que está proibido dar a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? É a mensagem: se alguém adorar a besta, que é o líder da Igreja Católica, se alguém adorar a imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa, protestantismo apostatado, e se alguém guardar o domingo, o qual é o sinal da besta, receberá a ira de Deus sem
mistura de misericórdia. Fomos traídos pela nossa própria igreja adventista do sétimo dia. Porque agora você pode pregar só a mensagem popular, como o Espiritismo prega e como o Catolicismo prega. Qual é a mensagem popular? Jesus está voltando. Prepara-te. Essa você pode pregar. Por quê? Porque o Espiritismo também está pregando. Você vai na casa da macumba, ele diz assim para você: aqui eu só faço serviço, ele falando. Só quem crê a Bíblia. Tá? Então, o Espiritismo, o Catolicismo, a mensagem popular dos últimos dias é: prepara-te, Jesus está voltando. É isso aí que você pode pregar. Mas as mensagens para o tempo presente, que é desmascarar a besta e a sua imagem, revelar ao mundo o que é o sinal da besta, agora não se pode pregar, que agora é crime de intolerância religiosa. Vem cá. Pega aqui e fala alguma coisa sobre essa falsa liberdade religiosa. Bom dia, pessoal. Quero falar algumas coisas, né? Pequenas coisas, porque não posso falar muito, né? Mas como começou tudo isso? O que está acontecendo hoje com as igrejas, né? Que está promovendo essa liberdade religiosa. Vou explicar para vocês que o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu na época passada. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, então ela entrou em apostasia. Ela se uniu com Roma, se uniu com Constantino. E ali ela, junto com Constantino, começou a promover essa tal de liberdade religiosa. Essa união uniu a igreja com o Estado, uniu a igreja com o Espiritismo, uniu a igreja com toda essa religião, e começaram a trazer o paganismo para dentro da igreja primitiva. Então foi a grande apostasia da igreja primitiva nessa época. Os apóstolos, os discípulos, né, fiéis da igreja, tiveram que fugir para não aceitar essa apostasia. Precisaram saber o domingo para dentro da igreja. A mesma coisa está acontecendo hoje. No ano de 2003, a igreja adventista assentou-se na cadeira da ONU. Por que ela é a igreja adventista? Porque ela é a igreja da profecia. Ela foi a igreja que Deus levantou para dar a última mensagem. A igreja adventista se infiltrava dentro dela, né? Em 2003 ela se tornou a ONU para promover essa liberdade religiosa. Igreja e Estado junto. E a ONU representa as Nações Unidas, né? Então, a Igreja Adventista, através das Nações Unidas, moldou o mundo, fez leis para proibir a pregação do Evangelho. Por exemplo, o povo adventista tem uma mensagem a dar. Qual é a mensagem? Anunciar os pecados de Babilônia. Mostrar que todas as igrejas estão erradas. Só tem uma igreja certa. Qual é a igreja certa? Glória no nome de Deus e tem a fé em Jesus. Nós temos que mostrar que a Igreja Católica é a besta, né? aquele ministério dela, né? Que matou o povo de Deus na Idade Média. Mas essa lei da Igreja Adventista proíbe essas pregações, né? A própria Igreja Adventista fez lei no Código Civil para proibir as pregações da mensagem do terceiro anjo, né? Então é isso que está acontecendo. E nós estamos chamando as pessoas fiéis da Igreja Adventista para sair dela. Porque quem está dentro dela está adorando a imagem da besta, né? Que é a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta. Igreja unida com o Estado, né? Então que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas eternamente. Amém. O líder da Igreja Católica, ele quer ser leão, mas ele não é leão não. Ele é o falso leão. Leão é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Leão é Cristo na linhagem de Judá e na linhagem de Dan. O falso leão manda as pessoas guardar os 10 mandamentos que a Bíblia não escreveu, que são esses de baixo aqui, que manda guardar os domingos e festa. O verdadeiro leão ensina, como está na Bíblia, são esses 10 mandamentos de cima, que manda guardar o sábado do 7º dia. Então, de que lado você vai estar? Você vai estar com o falso leão, que é aquele homem que está no Vaticano, aquele homem que as pessoas chamam de Papa,
Mas ele não é pai. A palavra papa representa pai. E a palavra pai representa Deus. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição. De que lado você vai estar? O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. O mundo todo vai estar ou com um verdadeiro leão, Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, guardando o sábado do 7º dia, ou com o falso leão, o líder da Igreja Católica, guardando o domingo, o falso sábado, o qual é o domingo do primeiro dia, é o falso sábado. É o sinal da besta, o domingo. É o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado, esses 10 mandamentos de cima. E os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado, esses 10 mandamentos de cima. E os adoradores da besta guardando o domingo, esses 10 mandamentos de baixo aqui. O domingo, ele é o sinal da besta. O sábado, ele é o sinal de Deus. Quando Deus fez os céus e a terra e o mar, ele descansou no 7º dia. Descansou, abençoou e o santificou. E portanto, quando nós guardamos o 7º dia, o sábado, nós estamos recebendo o selo do Deus vivo. Estamos obedecendo a Deus. Mas quando nós guardamos o falso sábado, o qual é o domingo, o falso sábado, nós estamos obedecendo o líder da Igreja Católica, a besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. É o primeiro dia da semana. É o sinal da besta. O sinal da besta não é como as pessoas vêm ensinando. Há muito tempo atrás, as pessoas ensinaram que o sinal da besta era aquelas 3 palavras, aquelas 3 letras iniciais no endereço digital. www. É o sinal da besta. As pessoas ensinaram isso. Depois as pessoas ensinaram. É o código de barra, o sinal da besta. Depois as pessoas ensinaram. É o microchip, o sinal da besta, o microchip. Agora as pessoas estão ensinando. O sinal da besta é a moeda digital. As pessoas estão ensinando, prepara, tá vindo o Drex. O Drex. Que Drex, gente? O sinal da besta não é Drex, não é microchip, não é moeda digital. É algo da besta, é o sinal do líder da Igreja Católica, é o domingo, o sinal da besta. O Drex é uma moeda digital, é o real digital. Isso não é sinal da besta, não. Dinheiro não é algo religioso, não. O sinal da besta é algo religioso. Deus manda guardar o sábado, é o sinal de Deus. Quem guardar o sábado vai receber o Espírito Santo, vai receber a chuva seródia. O sinal da besta é o oposto, é a observância do primeiro dia da semana, como sábado. O sinal da besta é o dia de repouso papal, é o dia o qual o líder da Igreja Católica está enganando o mundo inteiro e as igrejas, para as igrejas fazer culto no domingo de manhã. É isso que é o sinal da
besta. Quando você vá para a igreja no domingo de manhã, você está sendo selado com o sinal da besta. Não é você ter uma conta de Pix. Isso não é sinal da besta, não. Não é você ter um dinheiro transformado em Drex. Isso não é o sinal da besta, não. O sinal da besta é quando você vá à igreja no domingo de manhã. Está obedecendo o líder da igreja católica. Está obedecendo a besta. O líder da igreja católica. Quando os adventistas já estão fazendo isso, quando os adventistas do sétimo dia, que já estão fazendo isso, presta bem atenção, quando os adventistas do sétimo dia, nas capitais, abrem a igreja adventista no domingo de manhã, estão recebendo o sinal da besta. Porque o sinal da besta é a observância do domingo. É fazer culto na igreja no domingo de manhã. Fazer culto na igreja domingo à noite. Domingo à noite não é domingo. A noite já é a noite da segunda-feira. A segunda noite de sexta-feira já é sábado. Assim a noite de domingo já é segunda-feira. Portanto, o sinal da besta é fazer culto no domingo de manhã. É receber o sinal da besta. Louvado seja Deus. Vocês tiveram o privilégio de Cristo incorporado no meu corpo. Revelar para vocês nesta manhã quem é o líder da igreja católica. Ele é a besta. Vocês souberam nesta manhã, a imagem da besta é o que os Estados Unidos, junto com a igreja adventista na ONU, a Comissão de Falsa Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, junto com o governo americano, protestantismo apostatado, é uma imagem do catolicismo. Promovendo a falsa liberdade religiosa, é promover o documento chamado Divindade Humana, da besta da Igreja Católica. E vocês souberam nesta manhã que o domingo é o sinal da besta. Então vocês foram advertidos nesta manhã sobre a besta e a sua imagem e sobre o sinal da besta. Então, o que vocês devem fazer agora? Vocês têm que sair dos templos de todas as igrejas e se unir com Cristo incorporado, o qual está pregando a mensagem. Como vocês se unem? Vocês façam o seu confessar que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Cã, em Elias Joanã. O confessar, olhando para o céu com as mãos levantadas, falando essas palavras que vou falar aqui para vocês. Vocês olham para o céu, levantam as mãos e diz: eu creio que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então você passa a ser um de nós. Você passa a ser um adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Porque se você ser dentro dos templos, mesmo dentro da igreja adventista, você não é adventista mais, reconhecido por Deus. Aqueles que estão dentro dos templos adventistas estão promovendo o documento da igreja católica, divindade humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. Então eles não são mais adventistas, são católicos de segunda categoria. Tem os católicos de primeira categoria, que são aqueles que estão dentro dos templos católicos mesmos. E tem os católicos de segunda categoria, são aqueles que estão dentro dos templos adventistas, promovendo o documento do Concílio Vaticano II, que é o documento chamado Divindade Humana,
o qual é o departamento de cada igreja adventista, o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, é o documento da Igreja Católica dentro da Igreja Adventista. É o Estado junto com a igreja, porque esse departamento é de assuntos públicos, ou seja, é o departamento do Estado dentro da Igreja Adventista. Então você dentro da Igreja Adventista, você está adorando a imagem da besta. Ele promoveu a falsa liberdade religiosa. Você está sendo católico de segunda categoria dentro dos templos adventistas. E logo, todos os templos adventistas estarão aguardando um domingo, porque já começou ela a fazer culto no domingo de manhã. Claro, para as pessoas não se espantar, começou das cidades grandes, que são os adventistas mais apostatados das capitais, para depois vir para as cidades menores. Assim, logo, todas as cidades do mundo, as igrejas adventistas, logo estarão guardando o domingo, porque estão sendo católicos de segunda categoria, estão junto com o espiritismo, juntos com o Estado, tudo promovendo o documento da Igreja Católica chamado Dignidade Humana, que trata assim da falsa liberdade religiosa. Então você fica bem informado e você vai fazer sua decisão. Você só vai ficar dentro do espiritismo a partir de agora. Se você quiser ficar dentro, você quer ficar, pode ficar. Mas o que a Bíblia diz, irão para o lago do fogo de enxofre, tá? Quer continuar a ser macumbeiro? Continue. Mas vai para o lago do fogo de enxofre. Quer continuar? Adorar a besta, adorar a imagem e a escultura, guardar o domingo? Continue, não tem problema. Mas o problema vai para o lago de fogo de enxofre. Não vai ter salvação. Você quer continuar dentro dos templos adventistas, promovendo a perseguição, dizendo que a liberdade religiosa, unido com o espiritismo, unido com o catolicismo, continue. Você pode ficar dentro dos templos adventistas, dando dízimo para pastor gay na igreja adventista. Não tem problema, fica, mas receberão a ira de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui para trazer a salvação para vocês. Meus irmãos, essas palavras é palavra de amor. Vocês têm liberdade, vocês têm o que vocês querem, mas essa vossa liberdade que vocês têm, vocês poderão ir para o lago de fogo. Como nossos pais tinham liberdade no Jardim do Éden, então quando eles comeram do fruto proibido, eles perderam o direito da vida eterna. Graças a Deus, o Filho de Deus morreu pelos nossos pais e por nós, que trouxe novamente esse direito da vida eterna. Mas se agora nós abusar dessa graça de Cristo que morreu por nós, e continuar nos nossos desejos, continuar em religião errada, como macumba, como catolicismo e como protestantismo apostatado, nós vamos sofrer a consequência da nossa escolha errada. Nós vamos para o lago do fogo de enxofre, meus irmãos. Então sai do espiritismo, sai do catolicismo, se une conosco, meus irmãos. Vamos juntos desmascarar o que foi desmascarado hoje, nesta manhã. Tudo que foi falado aqui é verdade. Pesquisa como é verdade. Pesquisa o que é que o espiritismo faz. Julgai entre vós mesmos. É certo matar uma galinha e beber sangue. Isso é a religião certa. Beber sangue de galinha. Julgai entre vós mesmos pela Bíblia. Vê se está certo o catolicismo matando no domingo, adorando imagem. Vê se está certo a igreja adventista na ONU, a igreja unida com o Estado. Misericórdia, irmãos. Então não endureçais os vossos corações. Aqui não é um ataque, aqui é uma mensagem para vós se converter e se unir com a verdade, se unir com o movimento de Deus. Então muito obrigado e amém e amém.
Mais um testemunho direto foi anunciado nesta manhã. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Mais uma batalha contra a besta e a sua imagem foi realizada nesta manhã. Que Deus seja glorificado, seja louvado por toda a eternidade. Do leão sai fogo. Eu quero falar aqui algumas palavras aqui para vocês. Quando meu esposo falou de homossexualismo, uma pessoa falou, olha aqui, olha o preconceito, gente. Não é questão de preconceito, é questão de salvação. A Bíblia não muda, porque a sociedade mudou, né? Ou seja, todos nós temos que se converter e abandonar nossa prática errada. Nós sabemos que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez mulher para a mulher e homem para o homem, né? Então isso é crime, isso é pecado contra Deus, né? Então, se não se arrepender, não pode herdar o reino dos céus. Então não é porque a sociedade mudou que Deus vai aceitar essas coisas, não. Isso está muito errado, né? Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, é o de hoje, né? Então é isso, que Deus abençoe a todos, nós somos eternamente. Amém.